Isso é uma continuação, é uma das propostas, ou melhor, esse é um dos métodos mais consagrados de diagnóstico que a gente tem na literatura, tá? E eu vou mostrar as limitações dele para mostrar a necessidade de criação de outros métodos, tudo bem? Mas quais seriam outros métodos? Alguém conhece outro método diagnóstico? Poderia citar? Alguém já ouviu falar em método diagnóstico? Talvez a gente não fale muito sobre o assunto, né? Na nossa norma técnica, não fala nada. A única norma técnica que abordaria sobre diagnóstico, de perícia, não fala. Ela fala, você tem que fazer um diagnóstico, mas não dá nenhuma diretriz, nem um projeto de revisão atual, tá? E daí, fazendo uma pequena revisão de literatura, né, eu ainda não consegui compilar tudo, tudo que está em verde aqui, tudo são métodos hipotético-dedutivos, que é um padrão ouro da ciência, né, de investigação, de causalidade, de conhecimento da ciência. Então, só para saber que vocês sabem do que eu estou falando, todo mundo já deve ter visto esse boletim técnico aqui, não? De Liechtenstein, da USP, é muito citado. Se vocês só olharem o fluxograma, que é tipo, vou olhar a figura, né, não vou ler o texto, o diagnóstico não tem nada. Lendo o boletim, você vê que ele sugere o método hipotético-dedutivo e um método totalmente oposto, que é na tentativa e erro. Faz e vê o que acontece, né? Que deve ser a última coisa que eu devo tentar, certo? Não vou gastar dinheiro arrumando e depois ver o que aconteceu. No próprio boletim da Alcompat, né, que foi muito baseado no boletim de Liechtenstein, também ele fala em formulação de hipótese e teste de hipóteses. Tudo bem? Então, todo mundo está familiarizado e tem na ampla literatura muito consagrado. Então, o que eu falei antes, né, que ficou uma fala bem estranha, é o seguinte: o que eu vejo é o efeito, é a manifestação, é a anomalia. E daí eu preciso fazer um processo mental para descobrir a causa, certo? A causa ela não está espalhada por aí, é um processo mental. Então eu preciso de uma metodologia para que esse processo mental seja isento de vieses, que ele seja o mais seguro possível e chegue mais próximo da verdade. Tudo bem? E daí então, o que seria o método hipotético dedutivo na prática, né? Só para a gente mostrar a limitação dele. Eu levanto várias hipóteses, então, hipotético, são causas plausíveis, possíveis, que poderiam resultar no mesmo efeito. Tudo bem? Isso aqui normalmente eu pego em dados a priori da ciência e vejo na literatura o que eu falo, o que eu sei que gera isso, essa manifestação, a fissura. O que pode gerar uma fissura a 45 graus? A recalque, movimentação térmica, não sei o que, então eu levantei as hipóteses e daí eu tenho que fazer um processo de testagem e confirmação de hipóteses. Ok? Cancelar uma hipótese é muito fácil. Confirmar, não. Vamos ver um caso, né? Por que não é possível confirmar uma hipótese? Vamos supor que eu tenho uma mancha de umidade no teto de um apartamento. Tudo bem? Daí a primeira hipótese é falha na impermeabilização. Eu vou lá e faço um teste de lâmina d'água. Certo? Se não vazar, eu descarto a hipótese que é falha na impermeabilização, concorda? Mas se vazar, eu confirmo que a causa é a falha na impermeabilização? Sim ou não? Não, só... Não? Certeza? Vazou pelo mesmo caminho. Está manifestando no mesmo local anteriormente que eu estava hipotetizando. Então, a maioria das pessoas ia confirmar, ok? Mas, se eu for muito crítico e pensar, será que não tem outro caminho que ela está fazendo que manifesta no mesmo lugar? Isso não é possível? Se é possível, eu não confirmei a minha hipótese. Eu cheguei próximo, é muito provável que seja isso. Mas sempre vai ter uma pergunta, e se? E se? E se? Então, filosoficamente falando, é impossível eu provar uma hipótese. Só vou chegando próximo, como se fosse um limite dessa verdade, até que eu tenha um nível de exatidão que me deixe confortável em tomar uma decisão, certo? Porém, eu tenho limitações para isso, porque esse teste de hipótese ele é basicamente uma tentativa de reprodução do efeito. Mas será que eu consigo reproduzir o efeito? Então eu descartei um monte de hipóteses, eu fiquei com essa. Não consegui confirmar de jeito nenhum, como no caso que a gente viu ontem aqui, ó. Será que eu consigo reproduzir isso aqui? Experimentalmente, faço lá outra edificação e tombo ela para ver e confirmar minha hipótese? Não, né? É impossível reconstituir isso, ok? Mesmo que eu construa um modelo,
esse modelo não é exatamente igual ao que existia, ok? Um outro caso muito mais simples, tenho duas fissuras na fachada, ok? E daí tem uma mancha de umidade interna. Qual das duas é o caminho para a água? As duas. Então, eu tenho certeza, se eu jogar água, as duas vão ser o caminho. Mas olhando essa foto, eu não tenho mais incidência de água aqui do que aqui. Será que aqui passou 10%, aqui 70%? Se eu tiver uma perícia querendo colocar responsável, isso vai impactar diretamente na proporção monetária de quem vai pagar a conta final. Será que eu não preciso discutir isso para ver qual é o método melhor do que experimental? Experimental eu não vou conseguir reproduzir o passado. Mesmo que eu observe a chuva futura não é chuva passada, certo? Então, hipotético dedutivo também não se aplica nesse caso, certo? E daí eu tenho outra questão, que é na vida prática. Quem trabalha aqui com diagnóstico? Ok, bastante. Vocês já devem ter levantado várias hipóteses e não tem recursos para testar tudo, né? Todas as maravilhas que a gente vê de equipamento, na prática, é inacessível. Então, um simples caso de recalque. Se eu vou na literatura, 15 hipóteses. Dessa daqui eu ramifico em mais 300. Será que eu consigo testar todas? Questão de custo, tempo. O diagnóstico, ele tem que usar as ferramentas científicas, mas ele tem muito mais limitação, porque eu não tenho outras pesquisas que vão corroborando a informação. Então eu preciso de outro método, tá bom? Então essas são as limitações do método hipotético dedutivo. Ele é impossível de ser aplicado, muito difícil em replicar eventos passados, ok? E em casos onde eu tenho diversas hipóteses por causa da minha limitação de recursos. Certo? Proposta. Essa proposta estou desenvolvendo uma pirâmide de evidência diagnóstica, ok? Então, onde nosso hipotético dedutivo é o padrão ouro, sempre eu vou tentar começar com ele. Mas se não der certo, eu preciso ter outra alternativa até chegar naquela tentativa e erro proposta por Lichtenstein. Eu tenho um artigo publicado que é sobre o método plausabilístico, que eu vou chegar ali alguma coisa, qual é a resposta mais plausível, mais provável, tá? Tirando vieses, obviamente, porque a gente faz isso mentalmente. Eu, por ser especialista, a gente consegue ver, isso aqui é muito mais possível do que isso. Mas eu preciso de um método objetivo, que não dependa do inspetor ou perito patologista individual para que a resposta chegue certa, né? Eu preciso que qualquer engenheiro que falar dê a mesma resposta. Tudo bem? Então, essa é bem simples esse trabalho. Agradeço a atenção de todos. Muito obrigado.